Botei para gravar, então. Boa noite, pessoal. Hoje o professor Cássio, né, fez a gentileza de vir fazer de aceitar, né, fazer uma apresentação para a gente, e ele vai apresentar um pouco de machine learning aplicado ao mercado financeiro e assim, é o que eu sempre falo para vocês, isso já não é mais o futuro, já é o presente, né? Então, se a gente não se ambientar com essas novas ferramentas, né, com essa nova realidade, né, tem até um gráfico que eu já vi, né, que tem que eles chamam de hard skills, as soft skills e as digital skills, né? Então, ainda mais depois dessa reviravolta aí que a gente estava conversando, né, de pandemia, não sei o quê, parará, mundo digital. Então, um caminho sem volta. E é o que eu sempre converso com vocês. Eu entendo que a engenharia de produção, particularmente, é a engenharia do futuro. Engenharia do futuro. Né? Só que com dentro de uma nova perspectiva. O engenheiro de produção ele vai ter que se adaptar a essa nova realidade. Né? Então, essa questão de análise de dados, né, fazer um analytics, mexer com machine learning, inteligência artificial, isso já é um fato. Né? Isso não é nem o que vai acontecer, já está acontecendo. Então, programar. Sim, bem, agora mesmo, né? Estou sempre falando com eles, ou em R, ou em Python, programar bem. Escolhe uma linguagem e vai, né? Ou R, ou Python, né? Foi até por isso que eu chamei o Miguel também, o Cláudio, ele já, né, domina relativamente bem. E se não programar, não me serve para nada, lá no Carinado. Né? Não me serve para nada. O cara ele tem que ter uma noção de modelagem matemática e transformar aquilo num algoritmo em R, em Python, porque eu tenho um volume de dados absurdo para processar. Né? Então, ninguém vai fazer aquilo na mão, ou ninguém vai fazer aquilo no Excel, não dá. Eventualmente até dá, mas... Né, então, eu acredito que a engenharia de produção é a engenharia do futuro, né, seja a engenharia do futuro, mas sob essa nova perspectiva de apoio à decisão, de análise de dados, eu acredito nisso. Né? E aí, dentro desse contexto, eu convidei o professor Cássio, que eu conheci lá no SPOLM, no Simpósio de Pesquisa Operacional e Logística da Marinha, em novembro do ano passado. Eu fui o coordenador acadêmico, encontrei com o professor Cássio lá, né, tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente, depois fomos interagindo, né, por mensagem e tal, e aí ele gentilmente aceitou fazer essa apresentação hoje para a gente. Tá? Então, eu pediria que o professor Cássio falasse um pouco aí da carreira dele, onde que ele trabalha, né, para a gente conhecer, para vocês, né, o conhecer um pouco melhor, e depois ele pode ficar à vontade para dar seguimento aí à sua apresentação. Por favor, professor, boa noite. Obrigado, professor. Primeiramente, obrigado primeiramente, boa noite para todo mundo, né? E gostaria de agradecer muito o convite do professor. Assim, para mim é uma honra, né, estar aqui trocando ideia com vocês. Eu sempre gostei muito dessa troca. Eu costumo dizer para os meus alunos, né, que, na verdade, nós somos professores, mas nós temos que aprender, né? É um processo de aprendizado contínuo, né? É sempre uma via de mão dupla. E eu, na minha experiência como professor, né, vou falar daqui a pouquinho, tem um slidezinho aqui para falar de mim, mas vou falar antes aqui, mostrando a cara aqui sem slide, depois a gente pula ele rapidinho. Sempre tenho me beneficiado muito disso, né? Dessa troca permanente, desse exercício permanente de ensinar e aprender. Né? Acho que a gente, assim é que flui bem para todos e todo mundo aproveita bem. Né? E de forma ampla, né? Não se restringir ao assunto especificamente. Eu, por exemplo, venho de uma experiência grande profissional em gestão de projetos. Tá? Trabalhei muitos anos com gestão de projetos até que eu resolvi ter uma reviravolta na minha carreira e virar cientista de dados.
Mas eu uso muito dessa experiência no meu dia a dia, eu levo para a sala de aula, não só na preparação, na minha organização pessoal, mas como mostrando para os alunos a relevância, a importância, né, de você ser uma pessoa organizada, de alguma forma metódica, ter esse grau, né, de organização mínimo que é necessário para que a gente continue aí na vida, né, e sempre tendo sucesso, né? Porque isso é bastante importante. Então, vou falar um pouquinho de mim aqui com a câmera, aí eu boto para a apresentação e a gente começa. Meu nome é Cássio Figueiredo, tá? Eu sou bacharel em Ciência de Computação lá pela UERJ. Em 2008, ali, 2009, eu fui fazer um MBA em Finanças na área de Investimento e Risco na FGV, que queria abrir, né, leque de opções. Eu não conhecia muito da área, mas tinha algum interesse. Trabalhava com gestão de projetos já por algum tempo e gostava muito da área de risco financeira, da área de risco de projetos. Aí, conversando com algumas pessoas me disseram, olha, se você gosta de risco, vai estudar finanças, porque lá risco é dinheiro. Então, lá eles estudam muito isso. Aí eu falei, beleza, vamos lá, né? Vamos tocar. Tinha ali meu perfil já um pouquinho de exatas, né? Longe de ser um matemático brilhante, mas tinha o meu perfil de exatas, de ciência de computação. Fui fazer, gostei. Decidi nesse momento que eu ia continuar a estudar, virei professor em 2012, logo depois da especialização que eu acabei, né? Consegui ser professor do Infinet, do Instituto Infinet, que é uma faculdade de tecnologia ali do centro, tá? Bastante conhecida na área de tecnologia. Aquino? Do Aquino. O Aquino foi meu primeiro coordenador lá. Pois ele é meu colega de trabalho lá no Casnave, né? Isso, eu sei disso. Grande amigo também. Aí decidi continuar estudando. Em 2013 eu entrei para o mestrado da EMAP, da FGV, da Escola de Matemática Aplicada, né? O mestrado em Modelagem Matemática da Informação. E aí me encontrei, né? Assim, eu que sempre gostei de brincar de eletrônica na minha adolescência, gostava de robótica. Eu sempre gostei de computação, eu programo, tenho 49 anos, programo desde 12. Então, assim, sempre gostei muito, né, dessa interação de eletrônica com computação. Quando você entra numa área de machine learning, né, de inteligência artificial, você se encontra, né? Absolutamente. Porque é a junção perfeita dos mundos, né? De alguma forma. Você pode ter de tudo um pouquinho. E também, óbvio, o ambiente lá da Escola de Matemática Aplicada sempre me ajudou muito, porque é um ambiente multidisciplinar, temos biólogos, engenheiros, e sempre gostei disso. Isso sempre, para mim, foi muito, muito importante. E terminei meu mestrado em 2015. E aí, continuo trabalhando, sempre trabalhei na iniciativa privada, mas quando já crise, né, de petróleo e o Rio de Janeiro tendo seus problemas lá com a crise em 2014 para 2015, a empresa que eu trabalhava por 10 anos e que era a área que eu trabalhava por quase 20 anos, que é uma área específica de software, ela fechou, né? E aí eu falei, não volto mais para essa vida, né? Por mais que eu tivesse a experiência, tivesse algumas possibilidades de trabalho, eu falei, eu queria tentar alguma coisa na área de ciência de dados. E foi aí que as portas começaram a se abrir e desde então eu trabalho nessa área. Tá? Então, tenho mestrado, tenho MBA, estou lá no Infinet desde 2012. Esse ano eu assim, tive uma pequena conquista como professor, que passei a dar aula num curso de extensão de Machine Learning na FGV, o que sempre foi um objetivo meu, e aí fui convidado pelo pessoal da EMAP para começar lá esse ano. Dei uma turma em maio, já nesse modelo pandemia, né? Assistido por tecnologia, que agora no final do mês pego mais 2 turmas de Machine Learning em R, tá? Que é parte de um curso modular que eles têm, né? E assim, vou me envolvendo, tenho a ideia agora de, quem sabe, me dedicar um pouco mais para a docência, para a área de estudo. A gente, na área privada, tem pouca oportunidade de estudar, a gente vai estudando a fórceps, né? Conforme a coisa vai acontecendo, mas aí estuda, aprende, mas eu vi vocês discutindo isso, não tem muito tempo para produzir, para compartilhar, a não ser com os alunos, né? Eu estou começando a pensar nessa possibilidade real de tentar, né, viabilizar eu conseguir transferir esse conhecimento, estudar e me aprimorar tecnicamente, né, na área que eu gosto. Então, isso é que é meu grande projeto aí para esses próximos anos, tá? Cara, assim, eu sempre tive na minha cabeça, né? Eu vou trabalhar na Marinha, trabalho, dou aula, mas ninguém nunca vai fazer, vai impedir
a progressão, né, a evolução da minha carreira acadêmica, sabe? Porque se você não se policiar, você acaba, não, vira... acaba emburrecendo, né, cara? Né? Então, eu vejo lá, Não dá. não é só porque na minha, não, em qualquer lugar, aquela rotina, né? Ah, responde ofício, manda memorando, digita documento no Word, vai visitar no cliente, faz questionário. Você vai sendo consumido por aquilo no dia a dia, e quando você vê, você não sabe fazer mais nada, você não consegue juntar Lé com Cré. Né? A mesma coisa da aula. Se deixar, exatamente. o coordenador de qualquer faculdade quer te meter 40 horas de carga horária para ganhar em escala. E aí você não faz mais nada, você só dá aula o dia inteiro, corrige prova, você não estuda nada, você não escreve artigo, você não faz mais nada, você só dá aula. Né? E aí, quer dizer, a sua vida para. Quando você dá conta, 10 anos passam e você não fez nada. Você deu aula, você visitou cliente, você... Né? Então, você tive muito cuidado com isso. Exatamente, exatamente. Parou, agora o artigo vai sair. Não, agora eu vou terminar meu doutorado. Nem que eu tenha que sair de um emprego, como eu saí. Quando eu vi que não estava dando, pedi para sair de um deles. Falei, para mim não está dando. Estava dando aula em 5 lugares, falei, eu vou ter que sair. E aí, né? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, porque senão a gente é meio que envolvido, né, pelas circunstâncias e não se dá conta. E estamos numa área, né, onde a necessidade de atualização é constante, né? É constante, ela é diária. Assim, a cada vez que você abre um artigo, aparece uma ideia diferente, uma abordagem diferente, tecnologias diferentes. A coisa anda tão rápido que assim, é impossível. Mesmo que você se dedique exclusivamente a isso, já é muito, muito, muito difícil se manter atualizado, se é que é viável. Né? Ainda mais dividindo todo o esforço com um emprego que, como sempre, né, um trabalho que vai te exigir a demanda ali, né, aulas, esse tipo de coisa. Então, assim, estou indo por esse caminho, conversando com as pessoas que eu sei que podem me ajudar com a experiência, com o professor Marcos, com outros professores, né, para tomar uma decisão, né, para ver como eu me encaixo aí com uma coisa, porque afinal de contas temos que pagar as contas também, né? Então a coisa não é tão simples. Eu gostaria de fazer só o que eu gosto, mas nós temos que equilibrar. Eu sempre falo. Pois é. Vou botar aqui. Ah, professor, eu tenho um sonho. Exatamente. Não paga a boleta. Cara, não. Siga ele, mas tem outras coisas mais mundanas para fazer, né? Eu vou compartilhar. Eu fiz uma apresentação, tá? Não é nada muito extenso. Tentei só dar uma noção para vocês aqui. É um bate-papo. O mercado de meio de pagamento, para vocês entenderem o contexto que eu trabalho, para a gente falar de poucas soluções, de algumas ideias de soluções que a gente tem aplicado lá, tá? Compartilhar com vocês um pouco dessa experiência. Tá bom? Então, deixa eu compartilhar aqui. Então, avisem aí, por favor, se estão vendo aí minha apresentação. Deixa eu passar essa janelinha aqui para baixo. Ótimo. Pronto. Perfeito. Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho eu chamei de inteligência computacional em meio de pagamento, tá? O meu primeiro slide aqui eu já falei para vocês. Aí depois eu vou compartilhar com o professor Marcos. Quem quiser me achar no LinkedIn, aponta a câmera aí. Tem lá no final da apresentação também. É fácil de me achar. Busca lá Cássio Figueiredo, que eu acho que só tem um. Então, vai ser relativamente simples. Já falei um pouco disso aí. Vamos tocar, né, a ideia. Então, eu queria começar propondo um cenário, né, para a gente discutir. Então, imagina que você é dono de um pequeno negócio de varejo, né, que só aceita dinheiro em espécie. Aquela típica vendinha, né, do interior, esse tipo de situação. Né? Quais seriam as preocupações relevantes para manter o negócio saudável? Né? Eu queria usar essa pergunta, esse cenário, como um link para a nossa apresentação. Tá? Quais seriam as preocupações do dia a dia de um dono de um pequeno negócio de varejo que só aceita dinheiro para que o negócio flua, né? Para que ele cresça, para que ele se mantenha, para que ele consiga pagar as contas dele com o negócio ali e mantê-lo. Tá? Para a gente
começar a responder um pouco disso e discutir um pouco isso, queria falar um pouquinho dos meios de pagamento. Tá? Eu trabalho hoje na Stone Pagamentos, né? Acredito que vocês já tenham escutado falar, assim, a maquininha verde, né? Nós somos muito conhecidos pela maquininha, mas hoje somos uma empresa com muito mais do que a maquininha, né? Outros vários serviços. Então, queria falar um pouquinho dos meios de pagamento, só para a gente se localizar. Então, registros bem antigos lá, né? Da Ásia, da África, evoluindo para papel, falam de primeiros meios de pagamentos em tábuas de argila, argila em formatos específicos, argilas em formato de pote, por exemplo, que eram usados para negociações de pote. Tá? E isso evolui na China para o aparecimento do papel moeda, né? De alguma forma. Tá? Aí ali, entre 1816 e 1814, tivemos a predominância do chamado padrão ouro, né? Muito estimulado pelo Reino Unido, que era a grande metrópole dominadora, né, da época, com as navegações, com seu poderio naval, né, tá? E temos no meio do caminho, né, a ocorrência, o aparecimento do que a gente chama de moeda escritural, né, que são depósitos, instituições bancárias de forma geral, de crédito, que se movimenta, né, por meio de cheques e hoje em dia, né, com a tecnologia, terminal de autoatendimento, cartões, aplicativos. Então, um histórico rápido aí de como a coisa evoluiu, tá? Os cartões em si, né, mais próximo do que nós conhecemos hoje, aparecem ali na década de 1920, principalmente nos Estados Unidos, com a expansão da malha, né, automotiva, rodovias, carros, e as pessoas viajando, seja trabalho, seja lazer, e elas precisavam pagar suas contas, né, em um lugar distante do seu domicílio bancário. Esse aqui era o problema, né, porque elas viajavam e aí elas tinham que pagar, né, fazer uso sem precisar ficar carregando um monte de dinheiro para lá e para cá. Nessa época surgem o que se chama os charge cards e os charge plates, né, que são os precursores dos cartões de crédito modernos, né, dos cartões de débito. Ou seja, as lojas, os hotéis, eles acabavam criando pequenos cartões próprios, né, que resolviam essa questão do pagamento à distância. E ali, finalmente, na década de 1950, os cartões passam a efetivamente fazer parte do dia a dia mais, né, porque eles se ligam muito às instituições bancárias, e aí a gente tem como marco, nessa época, mais ou menos ali por volta de 1958, a Amex, né, a American Express, que atuava na área de fretes e transportes, ela emite um cartão efetivo, plástico, né, na época papel, na verdade, para cobrir despesas de viagens. Tá? Então, isso é um histórico rápido de como a gente chega hoje, né, a essa história de meios de pagamento, né? Quando a gente fala de meios de pagamento, é isso, né? Que hoje a gente entende muito como cartões, tá? Mas incluem transações digitais, né? Quando nós compramos em sites e tudo isso está envolvido, tá? Bom, de lá para cá, nós tivemos a ocorrência primeiro da conveniência, né? De se carregar dinheiro no bolso, sem carregar dinheiro propriamente dito. E, obviamente, tanto a segurança que isso traz para o portador, quanto a segurança de tecnologia, né? Que permite que o portador se sinta confortável em fazer transações naquele formato. Tá? No Brasil, particularmente, eles são mais usados, né? Principalmente os cartões a partir dali da década de 1980, tá certo? Inicialmente, nós tínhamos um duopólio no Brasil, né? Tinha a Visa de um lado e a Master do outro. Em 2010, o Banco Central regulamenta, né, a abertura do mercado, e aí, efetivamente, nós vemos o início do movimento que hoje, acho que vocês, mesmo quem não acompanha de perto, vê aí, né, guerra das maquininhas no noticiário, né, guerras com taxas, antecipação e por aí vai, né? E aí eu comecei a trazer alguns dados aqui, né, só porque eu sei que nem todo mundo acompanha no dia a dia. Então, dados de 2019 da ABEX, que é a associação, né, de quem trabalha nessa área, que cartões movimentaram aproximadamente aí 1,84 trilhão de reais em 2019. Tá? Esses dados, se não me engano, são de agosto de 2019. Tá? E que compras de cartão de crédito superaram a marca de 1 trilhão só com cartão de crédito, tá? Superaram pela primeira vez a marca de 1 trilhão e pagamentos digitais representaram 43% do consumo das famílias brasileiras em 2019. Ou seja, é um volume de dinheiro
enorme e estamos falando de 43%, ou seja, ainda tem um espaço longo aí para trabalhar, né? Para si. O brasileiro ele ainda é muito conservador, tá? No trato do seu dinheiro. Não que isso seja ruim, eu não estou fazendo uma crítica, tá? Mas isso é uma coisa que tem uma influência no mercado, né? Ainda mais em cidades menores, não nas metrópoles, mas em lugares menores, isso acontece muito. Então, esse é o grande espaço a ser desbravado nesse negócio, né? Como você atinge esses lugares menores com eficiência e com bom serviço, né? Para que as pessoas confiem, para que elas usem e que elas tenham essa facilidade ao seu alcance. Quais são os desafios, né? Os grandes desafios dessa área são, primeiro, a concorrência, porque com a abertura do mercado, né, muita gente entrou, tá? Então, nós temos hoje em pequenas empresas, grandes empresas, bancos gigantes, todos brigando pelo mesmo espaço, tá? E talvez o maior de todos, e é o foco nosso aqui, é o combate às fraudes financeiras, né? Que é o grande mal de qualquer coisa que envolva dinheiro. Né? Envolver o dinheiro, você tem o risco de fraude, né? Tá? E isso eu vou falar um pouquinho, e é em cima disso que eu vou falar das soluções. Tá certo? E aí, um outro dado, as fraudes financeiras geraram um prejuízo de aproximadamente aí 1,8 bilhões nos 12 meses antes de agosto de 2019, ou seja, um dado relativamente recente, está fazendo aí um ano, mas já dá uma ideia da grandeza da perda financeira que está envolvida com fraudes financeiras. Tá? E na nossa área, que é a adquirência, né, que são dos meios de pagamento, o trato, né, com essas fraudes, ela tem duas vertentes. Tem a vertente da proteção da própria companhia, da Stone Pagamentos, né, contra fraudes, e tem a vertente da proteção dos nossos clientes contra fraudes. Né? Você imagina que nós temos o foco da Stone muito o cliente de pequena, de negócios pequenos, né? E esse cliente, muitas vezes, não tem trato com tecnologia, tem até uma certa ingenuidade, né, no trato com o negócio, e aí, obviamente, ele é um prato feito, um prato cheio para fraudadores, né? Tá certo? Que aparecem das mais variadas formas. Tá? Então, a gente tem essas duas dimensões do tratamento de fraude, né? A proteção da companhia em si e a proteção do nosso cliente. E aí, para começar a entender melhor, né, nós podemos classificar as fraudes em três grandes tipos, três grandes famílias. Tá? Nós temos as perdas, né? Vamos chamar. Eu vou deixar de falar de fraude, porque agora nós vamos entender o que é a fraude em si. Né? As perdas financeiras podem ser consideradas como perdas de negócio. Né? O que são as perdas de negócio? São aquelas naturais do negócio. Por exemplo, o seu cliente pede falência. Tá? Isso é uma perda financeira, tá? Porque isso pode ter a ocorrência de várias situações de créditos que ele não pagou, de clientes que ele atendeu, mas não receberam o serviço ou o produto, percebem? Então, isso pode ter uma geração de perda financeira, porque ele faliu, porque ele fechou. Tá? Então, isso é o que nós chamamos perda por risco de negócio. Tá? São as perdas de negócio. Nós temos as perdas operacionais, né? Que eu acredito que aí faça mais sentido, chegue mais próximo do dia a dia, talvez, de muitos, que é simplesmente a perda que é causada por falha na operação, do dia a dia da empresa. Tá? E nós temos as perdas efetivas por fraude, que aí sim, é alguém mal intencionado para gerar ganho próprio, certo? Prejudicando outros, né? Tá? Então, o que eu vou mostrar para vocês de propostas de soluções que nós usamos lá são dentro dessas três vertentes, tá certo? Só para vocês terem uma ideia de como a gente aplica, né, inteligência computacional hoje em dia nessas três vertentes, tá bom? Nosso grande objetivo lá é conter perdas financeiras vindas dessas três vertentes. Tá? Então, por exemplo, perdas de negócio. Tá? Qual é o nosso problema? Aí eu gosto sempre de reforçar, né? Acho que vocês estão aqui também num ambiente já bastante maduro quanto a isso, mas não existe ciência de dados, não existe machine learning, não existe pesquisa operacional,
Não existe nada sem problema de negócio, né? O problema de negócio é uma coisa muito importante, né? Até na academia, o problema de negócio é o driver, né? Que hoje envolve e movimenta muito dinheiro para pesquisas mais aprofundadas, mas é o grande driver da pesquisa, né? No mundo todo, de forma geral. Tá? O Brasil, claro, sempre sofrendo aí com as suas mazelas, né, acadêmicas, dificuldade de interação com o mundo privado, né? Mas eu sempre gosto de reforçar, porque assim, a gente que lida com os alunos, né, no dia a dia, eu sei que vocês são alunos, eu também sou aluno sempre, o professor Marcos também é aluno, todo mundo é sempre aluno, né? Mas quando a gente é aluno mesmo, o aluno tem muito aquela percepção, machine learning, ciência de dados, é usar o forecast do R, né? É usar o Caret, é usar o scikit-learn, aprender lá a fazer meia dúzia de funções, entender o resultado. Se bater aqui nessa referência é bom, acima disso é bom, abaixo disso é ruim. E, nossa senhora, né? A gente briga no dia a dia da academia, ali, da sala de aula, para tirar isso da cabeça deles. Pelo amor de Deus, isso aí é o que eu não preciso de ninguém muito especial para fazer, percebe? Porque isso eu acho que todos nós temos a capacidade de aprender. O que a gente precisa é aprender a pensar, né? E aí pensar em todas as vertentes. Pensar em extrair o problema de negócio do dono desse problema, o que já é uma dificuldade enorme, né? Para que você tenha uma definição clara do seu problema de negócio. A partir daí, você montar toda a história de dados necessária para que você consiga começar a atender a solução daquele problema de negócio, né? Fazer todo o estudo, né, de avaliação de variáveis, estudo mais estatístico, né, mais pesado, para decidir como você vai transformar esse dado para torná-lo útil, né? Para fazer um modelo, uma modelagem, atacar o problema de uma determinada forma, né? E aí, praticamente, a programação nesse meio todo é o meio só. Né? Nesse processo de programação é meio, não é fim. Nós não somos desenvolvedores de software. E mesmo eles têm que pensar também, né? Não é só desenvolver. Né? Eu sempre achei que desenvolvimento é uma coisa criativa, né? E não é é como pintar. A diferença é que você está criando código. Né? E fico muito chateado quando eu vejo essas empresas que acham a história da fábrica de software, né? Você tem que gerar software como commodity. Eu acho isso me incomoda profundamente. Porque eu acho que pode ser bom, né? Sabe? Você está tolhindo alguém que pode ser extremamente criativo, extremamente benéfico, né? Sendo criativo no desenvolvimento do seu negócio. Se você tem um processo, né? uma regra de negócio, né? Um processo muito ruim, e você faz um software, né? Para esse processo, a única coisa que ele vai fazer é fazer a merda mais rápido. Exatamente, né? Exatamente, positivo. Na verdade, vai até te atrapalhar, né? Porque antes vai atrapalhar. A merda aparecer demorava mais, né? Era tinha uma planilha para preencher, né? Agora vai aparecer instantaneamente, né? Concordo plenamente. Então, assim, eu começo essa abordagem exatamente definindo os problemas de negócio. Então, qual é o nosso problema de negócio das perdas de negócio? Né? Dessa vertente, dessa dimensão. Minimização de perdas pela identificação de propensão de entrada em risco relacionado ao negócio. Ou seja, falências, churn, saída da base de clientes, né? Pandemias, por que não? Né? Apesar de a gente não conseguir prever, a gente teve um trabalho extenso, né, de minimização de perda, porque foi um problema de negócio forçado, que ninguém esperava, tá certo? Então, assim, são situações onde nós categorizamos isso como perda de negócio. Qual é o nosso foco nessa situação? Nosso foco é o cliente, é o nosso cliente. Né? Porque são eles que são geradores dessa perda financeira. Qual foi a abordagem que nós já usamos lá? Então, nós já usamos a abordagem de usar dados transacionais dos clientes, tá bom? Para classificar, para fazer uma modelagem que leve à classificação da propensão de um cliente gerar perda financeira ou não. Ou seja, propensão dele sair da base, dele ser um churn. Propensão dele fechar o negócio. Ou seja, nós tentamos incluir, né, nesse projeto que ele rodou mais ou menos por uns 4 meses, né, do final do ano passado até o início desse ano, fazer um modelo
onde nós conseguíssemos, a partir do histórico transacional do cliente, perceber se ele estava entrando no modus operandi de geração de perda por risco de negócio. Tá? Já vou avisando, não foi um sucesso, e vou falar um pouquinho dos motivos no próximo slide, tá? Mas gera aprendizados, né? Insucessos são as principais fontes de aprendizado. Essa que é a verdade. Então, vocês vão ver que na evolução, que é o último exemplo que eu vou mostrar, a gente já tem um grau de sucesso considerável, muito pelo aprendizado que nós tivemos nessa primeira oportunidade. Tá bom? Quais foram os modelos usados na época? Então, começamos com a regressão logística, né? Porque é um modelo bastante usado com uma classificação BA. Lembra que a gente estava pensando assim, o cliente é propenso ou não a dar perda? Né? Então, pensamos num problema binário para ser um pouco mais simples. E aí usamos regressão logística como nosso modelo de referência, nosso benchmark. Tá? Bastante usado, né? A regressão logística ainda traz para a gente a vantagem de dar um grau de explicação bom para o resultado em si, ou seja, a gente consegue entender um pouco mais a dinâmica do que a gente está fazendo. E aí, a partir dessa referência, avançamos para modelos de Random Forest e chegamos a fazer uma versão em XGBoost, né? Em Gradient Boost, em Extreme Gradient Boost. Tá? Nossa infra foi Spark, porque nós estávamos trabalhando com alguma coisa entre 5 e 10 milhões de registros. Era bastante coisa. E nossas máquinas locais, né, vamos chamar assim, máquinas físicas, com 16 GB de RAM, já não dava muito para fazer certas operações. Aqui, eu comecei, eu que fui muito à frente disso, eu comecei com R, usando R porque eu gosto mais, que é prototipar modelo, né? Rápido, você gera resultados em R. Eu sempre gostei muito de R por conta disso, né? É uma velocidade absurda de você gerar um resultado fácil. Tá? Simples, de forma ágil, tá? E já entregar algum resultado. Depois passamos para o Spark, aí já com infraestrutura Python, né? PySpark, porque a gente precisava de um ambiente mais robusto para lidar com o conjunto de dados. Tá? Agora que eu começo nesse bloco aqui a fazer a ligação com o nosso cenário lá do início. Né? Qual seria o equivalente dessa questão para o nosso cenário lá do início, do pequeno negócio que só aceita dinheiro, de varejo? Seria o caso de clientes com bom histórico, tá? Que compram fiado, ou seja, compram lá, levam um produto e não pagam naquela hora. O famoso caderninho, né? Não sei se é da época, certamente o professor Marcos já conhece, mas não sei se é da época de vocês, né? O caderninho, né? Anota no caderninho e eu passo aqui no final do mês, passo aqui no final de semana e pago e fecho a conta. Então, o nosso cenário aqui que liga, né, essa situação de perda de negócio lá com o nosso cenário é essa, né? O cliente que tem um bom histórico, compra fiado, compra no caderninho, sempre pagou bem, porém, por exemplo, fica desempregado e não tem condição de honrar com o seu compromisso, né? Você conta com aquele dinheiro porque você já investiu no estoque, já vendeu, não vendeu para um outro que poderia ter pago à vista, certo? E aí você fica com o risco no negócio por conta dessa operação. Então, é mais ou menos a relação lá com o nosso cenário inicial, tá? Quais foram os nossos grandes desafios, tá? Nossos aprendizados? Primeiro, o desbalanceamento brutal dessas bases de dados. Eu estou falando algo do tipo 0,5% de fraudadores e 99,5% de saudáveis. Tá? Ou seja, bases... Assim, qualquer base desbalanceada acadêmica que eu já tinha trabalhado não passa nem perto disso. As bases tradicionais são 4%, 5%. A gente estava trabalhando com 0,5%. Tá? Ou seja, tentamos várias técnicas. Tá? Quase tudo que passou pela minha frente, que eu já conhecia, ou passou pela minha frente de técnicas de balanceamento artificial foram utilizadas. Undersampling, upper sampling, smolt. O que você imaginar, nada funcionava. A verdade é essa. A troça era tão brutalmente desbalanceado que as abordagens clássicas não funcionavam. E isso gerava a gente justamente o problema que está relacionado com os outros dois pontos, né? Problemas desbalanceados, a gente tem que ter um cuidado muito grande com a escolha da métrica, né? Das métricas de avaliação do modelo. Porque o nosso tradicional acurácia, curvas ROC, elas não atendem bem esse tipo de situação. Então, nós passamos a usar curvas Precision Recall e propriamente Precision Recall, até porque isso traduz para a gente no negócio. Olha a integração do negócio aí de novo, né? O recall para a gente é o grau de acerto efetivo que a gente consegue
naqueles clientes que são efetivamente fraudadores, que vão gerar perda. Tá? E o Precision para a gente é quantos casos nós mandamos, porque esse processo, esse modelo, ele fazia uma pré-seleção de casos que iam para uma mesa de operação humana que trata os casos. Tá certo? Então, a gente tinha que tomar os dois cuidados. Nós temos que tomar o cuidado de acertar o máximo possível, sim, e também tínhamos que tomar o cuidado de não mandar 1000 casos para a mesa por dia, porque não interessa. 1000 casos, a mesa só consegue ver 100. Então, não adianta, não resolve. Então, nós tínhamos que fazer um equilíbrio entre Precision e Recall. E aí vinha o grande problema, né? Precision e Recall, ainda mais em dados brutalmente desbalanceados, não funcionam como a academia diz para a gente. O ideal é ser sempre tudo igual a 1. Não, não vai rolar. Eles não vão ser ambos iguais a 1, quase nunca. Só em situações muito controladas ou muito balanceadas, entendeu? Você tem uma relação inversamente proporcional. Você aumenta a Precision, baixa a Recall, aí aumenta o Recall, baixa a Precision e fica brincando nesse espectro aí, né, de possibilidades. E aí que eu digo que acabou que a solução não foi boa. A gente até conseguiu uma Precision boa, na faixa de 80%, mas sempre com recalls muito baixos. Tá? 10%, 15%, que era muito complicado. Apesar de entregarmos alguns casos para a mesa, nós nunca conseguíamos ranquear esses casos, seja por previsão de perda, né, financeira, né? A gente não conseguia ranquear bem esses casos. E aí, isso juntou o nosso aprendizado, né, ao nosso aprendizado. O aprendizado de lidar com bases desbalanceadas, o aprendizado de fazer o ajuste entre Precision e Recall e tentar sempre conseguir o melhor dos mundos, né? O aprendizado de trazer a perda financeira como peso para ranqueamento. Tá? Então, acho que isso que foram os grandes aprendizados dessa nossa primeira experiência, né? De setembro, mais ou menos, do ano passado até janeiro. Tá bom? Avançando um pouco, vamos dar um exemplo de abordagem para perdas operacionais. Tá? Qual é o nosso problema? Nosso problema é minimizar perdas geradas por problemas operacionais, problemas da operação do dia a dia. Tá? Qual o foco? A operação. Aí nosso foco sai do cliente, nesse caso, e vai para a operação. Tá? Abordagem. Uso de dados textuais, que a operação tem uma entrada de dados textual nos sistemas, quando ela analisa os casos, os clientes, tá certo? Usar esses dados textuais para validar as ações tomadas. Por exemplo, eles escrevem lá: descredenciei o cliente porque ele tinha esse problema. Aí você vai e olha as ações que foram tomadas pelo esse mesmo agente. Aí você olha lá, bloqueio. Não, peraí, bloqueio não é descredenciamento. Por que escreve uma coisa e faz bloqueio? Percebe? Ou era melhor fazer o descredenciamento ou era melhor fazer o bloqueio? Perceberam o que era a questão aqui envolvida? Né? Tentar encontrar essa falta de match entre o registro e a ação. E aí o trabalho foi fazer dashboards, né? Visualizações com cruzamentos de informações sobre termos utilizados, né, nessa entrada textual e as ações efetivamente tomadas. Nós tínhamos tudo registrado. Tá? A infra, né, como eu chamei aqui de infra geral, basicamente NLP, né, o processamento de linguagem natural com Python já, tá? Só Python, não cheguei a usar R aqui nesse experimento, em momento nenhum. Nós tínhamos um volume de mais ou menos 100 mil registros para tratar. Tá? E aí, de novo, né, levando isso para o nosso cenário lá do início, né, do início aqui da apresentação, por exemplo, verificar os registros equivocados, aquele registro que você ali no dia a dia do negócio anota errado no caderninho, né? Esqueceu de pagar uma conta porque não botou na agenda, esse tipo de coisa, né? Ou disse que fez um negócio quando vai fechar no final do mês, ou não, o que acontece muito, acontece até com a gente, né? Não, eu lembro disso lá no final do mês que eu fiz, aí não anota. Aí lá no final do mês, depois de 15 dias, você já não lembra mais nada do que você fez, né? E aí você não sabe se registra, se não registra, se foi aprendizado, se não foi. Então, esse é que é o tipo de perda operacional lá naquele nosso cenário do cliente pequeno de varejo, entendeu? É o registro equivocado, né, das transações, por exemplo. Quais foram os nossos desafios? Aqui não teve modelo, mas aqui envolveu todo o trabalho com NLP
Então, eu tive a questão de juntar os termos, porque fazer por palavras isoladas não fazia sentido, né? Eu precisava juntar os termos, aí usei métricas de NLP, como o Pointwise Mutual Information, que é o PMI, né? O PMI, que é uma métrica que faz uma indicação se os termos juntos são mais relevantes do que eles isolados. Trabalhei com bigramas e trigramas, que são junções de 2 e 3 termos, para quem não está muito acostumado com essas terminologias de NLP. Né? Para mim foi um desafio grande, porque eu trabalho pouco com NLP, mas foi um aprendizado muito legal, né? Muito relevante. Tá? Então, pegamos esses dados, fiz o tratamento desses dados todos, tudo em português. Vai ver, inclusive, no próximo slide, foi um dos nossos grandes desafios, né? E para fazer esses cruzamentos, fazer esses dashboards para que nós verificássemos potenciais perdas operacionais, tá? Situações onde nós poderíamos melhorar os fluxos da operação. Bom? E aí os nossos desafios. Primeiro, a falta de suporte de ferramentas NLP para português, né? Isso não tem jeito. Isso aí vai ser demorado. Português, infelizmente, não é uma das línguas mais faladas do mundo, né? Apesar de ser nossa língua, nosso idioma. Inglês tem um ferramental enorme. Para vocês terem ideia, nós temos steamers em português, até o próprio NLTK tem, que são aquela quebra, né, na palavra dos seus radicais relevantes, só que isso não me ajudava, porque as palavras ficavam muito pequenininhas, só com radicais, não me indicavam muita coisa, eu precisava de termos mais completos, né? Aí fomos para a lemmatization, né? A lematização, que aí não tem ferramenta praticamente nenhuma para português. Cheguei a tentar uma ou outra, mas que não funcionavam a contento, não entregavam o que era necessário, até que eu decidi fazer uma abordagem bem força bruta mesmo, né? Eu pegava, fazia pelo PMI o ranqueamento dos termos e eu fiz na mão, né, a verificação dos termos no texto. Tá certo? O que, obviamente, foi o que deu para fazer e aí tornou o nosso segundo problema indicado aqui. O processo de geração era absurdamente lento, mesmo para uma base não muito grande. 100 mil registros não é uma base gigante, tá certo? Mas, assim, esse processo força bruta, que foi a única coisa que eu consegui fazer, por falta de ferramental mais apropriado, o Lohan, Lohan, não é, Lohan? É Lohan, né? Lohan está ali rindo, eu estou imaginando que ele já deve ter sofrido com isso em algum momento, né? Então, assim, optei pela métrica para ranqueamento e parti para abordagem quase força bruta de juntar esses termos em sequência ordenada para fazerem sentido, tá? E fazer as buscas nos textos, né, das investigações, para fazer os registros. Tá? E, obviamente, aí é o nosso outro problema de sermos seres humanos, né? Não tem fluxo que resolva o problema de cada agente registrar de um jeito. Isso não tem. Existe um padrão básico, mas era um tal. Tinham coisas que eu encontrava em 30 formas diferentes escritas, entendeu? Entre siglas, abreviações, e por aí vai, né? Então, assim, é um trabalho de NLP, né? Ou seja, limpar esses termos, organizar. Antes de fazer todo o trabalho força bruta, teve um trabalho grande de pesquisa mesmo, olhando os termos, vendo o que saía, tentando normalizar esse texto, estruturar esse texto para que ele pudesse ser trabalhado. Mas, de novo, esse já gerou um resultado bem positivo. Nós usamos esses dashboards até hoje para tomada de decisão, tá? De apoio à operação, que é muito legal. E foi uma carga de aprendizado importante sobre NLP, que é uma situação que em outros âmbitos de risco podem nos ajudar, né? Por exemplo, cruzando informações com outras áreas da empresa que geram conteúdo textual. Tá bom? Então, aprendizado bem interessante. E para finalizar, o nosso última vertente, nossa última dimensão, perdas por fraude, tá? Nosso problema, minimização de perdas geradas por processos fraudulentos, tá certo? Foco, aí o foco são dois, tanto a companhia para a proteção do nosso próprio negócio, quanto os nossos clientes para a proteção dos nossos clientes, tá? Contra eventuais fraudadores. Abordagem, uso de dados transacionais e cadastrais para uma modelagem que leve à identificação de potenciais perdas financeiras geradas por tecnologias de fraude, né? E aí aqui fazemos tanto tratamentos a quente, ou seja, ao vivo, no momento da operação, quanto a frio, que são os tratamentos com dados históricos, né? Fazemos os dois. Temos abordagens nos dois, tá?
Modelos que nós usamos, né? Nós começamos o processo, aqui foi um processo mais sofisticado, nós tínhamos várias situações onde nós gerávamos scores de fraude, tá? E aí usamos essas situações que geravam score para fazer um subconjunto e tentar, dentro desse subconjunto, definir, porque o score definia o corte, né? Acima daquele score vai para a mesa para análise. Aí, para diminuir a quantidade de casos e aumentar a assertividade, nós pegamos essa parte já cortada pelo score e aplicamos modelos de inteligência computacional, de machine learning, para pré-classificá-los para a operação. E aí a operação só olhava já os casos suspeitos. Tá certo? Então, qual foi a ideia? Diminuímos bastante a base, começávamos com dezenas de milhões de registros, mas trabalhávamos efetivamente com alguns milhares, porque são os que a operação já viu em algum momento da vida, que é a nossa base de treino, né? Para nós descobrirmos os padrões. Tá? E também transformamos o problema em balanceado. Porque quando você pega esse conjunto, o pior balanceamento que nós vimos foi 60-40, o que já está muito bom. Certo? Então, facilitou muito essa abordagem, né? De pegar os clientes levados via score e trabalhar esse grupo de clientes com uma abordagem de machine learning. E aí, para fazer essa abordagem, nós começamos com, de novo, né, a tradicional regressão logística, para entendermos a dinâmica. Tá? Usamos o KNN como um validador, ver se nós estávamos no caminho certo, e ele fez indicações boas. Claro que a acurácia dele era pior, mas fez indicações boas que estávamos no caminho certo. Tá? Hoje usamos Random Forest como referência para esse tipo de modelo, o que é bem legal, porque a gente consegue, de forma rápida, mandar essa abordagem para todos os nossos modelos com score. Então, a gente teve um ganho, né, operacional muito grande, depois que a coisa funciona, né, está equilibrado e funcionou. É só reequilibrar e retreinar, né, com os dados novos e fazer os ajustes necessários. Então, foi bem legal. E eu vou falar daqui a pouquinho, comecei a fazer, é um momento mais ou menos que eu estou trabalhando agora, fazendo alguns experimentos com Deep Learning nessa área, depois de algumas coisas que eu li recentemente. E aí vou falar rapidinho disso no próximo slide, tá bom? Para finalizar. Nossa infra é Python, tá certo? Para isso. Volume na casa de dezenas de milhões de registros, né? O volume inicial, depois diminuído para na faixa de algumas poucas dezenas de milhares. E fazendo a conexão com o nosso cenário inicial lá, clientes que vêm ao seu negócio com a intenção clara de não pagar, né? Ele até bota lá o nome no caderninho, ele até paga por 2, 3 meses, mas de propósito para no 4º mês fazer uma compra maior e não pagar. Né? Ele vai com a intenção efetiva de fraudar. Tá? Nossos desafios, seleção de variáveis, é um desafio para todos, mas aqui foi particularmente relevante, porque nós tínhamos variáveis cadastrais e transacionais, ou seja, um conjunto grande de variáveis para trabalhar, né, de features. Nós tivemos que fazer tratamentos matemáticos em várias dessas features para que elas ficassem matematicamente um pouco mais bem comportadas, tá? Para o modelo aceitar melhor e trabalhar melhor com elas. Fazer uma metodologia robusta que minimizasse os problemas práticos clássicos, né, como viés e variância. Tá? Então, a Random Forest foi uma abordagem para atacar esse problema e que funcionou muito bem. Tá? Os problemas clássicos de árvore de decisão, né, que tradicionalmente trazem uma variância muito grande. Né? Então, é o uso dos ensembles. Isso aqui é um ensemble, de alguma forma, né, fora a questão da Random Forest. Essa coisa que eu falei da capacidade de replicar rapidamente o processo para outros modelos nossos, foi legal. Então, a gente conseguiu, com essa abordagem de robustez, tal, passar rapidamente para outras situações, a mesma abordagem, e isso já gerou um resultado para o negócio rápido, e efetivamente conseguimos acurácias melhores, né, do que as nossas abordagens que eram mais clássicas, eram por regras. Nossas abordagens tradicionais aqui eram por regras, só regra. Tá? Então, essa abordagem aqui nós ganhamos de 10 a 15 pontos percentuais em cima das regras, que flutuavam ali entre 50% e 55% de acurácia. Elas foram para casa de entre 75%, alguns até um pouquinho mais, entre 65% e 75%, dependendo da situação. E isso ainda sem retrabalhar esses modelos, tá? Ainda tem um espaço grande aí para a gente avaliar melhor, trazer mais dados. Nós temos um histórico relativamente pequeno de dados, 1 ano e pouco de dados, estruturados, organizados, tá? Então, isso vai melhorar com o tempo.
Então, esses foram os nossos grandes desafios nisso. Tá? E aí, é isso aqui que eu acho bem interessante, eu passando no nosso estudo do dia a dia, né? Dorme lendo livro, acorda lendo paper, vai olhando aqui, olhando ali, comecei a descobrir umas abordagens interessantes de aplicação de Deep Learning, particularmente de classificação de imagens para detecção de fraudes. E aí comecei a estudar um pouco mais. É uma solução bem interessante, é bem diferenciado, que a ideia é usar o poder de classificação de redes neurais convolucionais de imagens, tá? Para você classificar dados transacionais. Eu vou mostrar daqui a pouquinho como a coisa funciona rapidinho, tá? Os resultados iniciais indicam melhoria em relação à abordagem de Randall Forest, pelo menos 5 a 10 pontos percentuais, o que já é muito, muito bom, tá? Ainda está em desenvolvimento. Meus experimentos iniciais são com redes CNN e LeNet, né, lá do Yann LeCun, lá de 1997. Ainda tem muita grama para comer aqui, né, muita coisa para desenvolver, mas optei porque é uma infraestrutura de rede convolucional bem conhecida, fácil de trabalhar, né, fácil de ajustar, mais fácil de ajustar, não que elas sejam fáceis de ajustar, mas um pouco mais fácil de ajustar. E aí a ideia é isso aqui, pessoal. Aqui, ó, o que é um padrão saudável para a rede? É isso aqui. Ó. O que é isso? Isso é uma imagem montada a partir do conjunto dos números, dos valores das variáveis. Tá? Então, o que é branco é mais perto de 1, o que é preto é mais perto de 0. Tá? Então, isso aqui é uma sequência de 28 variáveis. Cada um é uma linha dessa figurinha. Tá certo? E aí, isso a gente monta uma imagem. E entrega para o classificador, né? Via um classificador de rede neural convolucional, para ele diferenciar disso aqui. Percebe? Então, assim, quando eu li isso a primeira vez, eu falei, cara, acho que isso aí dá caldo. Entendeu? Acho que pode funcionar. E aí comecei a investir um pouco mais. Existem poucas referências. Eu vi num livro primeiro, aí achei mais uns 2 artigos com abordagem ligeiramente diferente, mas seguindo a mesma ideia. E hoje estou investindo nessa abordagem aí de Deep Learning, que eu estou achando bem interessante, tá? Para a gente conseguir fazer essa classificação saudável fraudador, né? Tá certo? Então, pessoal, acho que foi isso que eu queria trazer aqui para vocês um pouquinho. Eu não sei se vocês estavam esperando uma coisa mais técnica, código. Não, eu quis trazer uma visão mais negócio, tá? De abordagens efetivas, coisas que dá para pensar, sempre com aquele foco do negócio, né? Fazendo uma ligação com o nosso dia a dia mais simples. Outra coisa que eu gosto muito de falar com os alunos, né, pessoal? Não tem que inventar, né? A gente não tem que inventar, gente. A gente tem que fazer o simples. O menos é mais sempre, né? Então, por isso que eu gosto de começar por aquela abordagem lá. E se você fosse dono de um pequeno negócio, né? Tudo que a gente falou aqui vale. Entendeu? É muito intuitivo. A gente não precisa fugir da nossa zona de conforto para aplicar bem inteligência computacional. Claro que, eventualmente, você vai ter que ter ali uma genialidade um pouquinho diferente, uma abordagem um pouco diferente. Isso é que faz a diversão do negócio, né? Essa é a parte legal do negócio. Mas, no geral, muita gente pode se aproveitar sendo simples. Tá? E tentando abordagem simples. É isso sempre que eu quis trazer aqui para vocês. Início com modelos simples. Tem gente que já chega e já vai com Deep Learning desde o início. Será que isso é necessário? Você mal conhece a dinâmica do seu problema. Como é que você vai botar um modelo em cima que você também não vai conhecer como ele trabalha? Porque ele é caixa preta. Você não vai entender direito uma coisa. Você não vai saber interpretar o resultado dele. Então, o fluxo, né? De começar simples, começar com os benchmarks, entender esses benchmarks claramente, conhecer o dado, conhecer a dinâmica. Eu gosto muito de usar esse termo, né? A dinâmica do seu dado, né? A dinâmica do seu modelo, entendeu? Para que você chegue no final com uma capacidade boa de explicação, mesmo que use um modelo caixa preta, né? Que é uma grande vertente de estudo hoje aí, é sobre a possibilidade, como se explica modelos de caixa preta, né? Como você faz para transformar isso em uma explicação razoável. Isso tem sido o foco aí de vários congressos recentes, isso e ética, né? No tratamento de dados, né? Então, são 2 focos grandes que eu vejo recentemente. Tá, pessoal? Então, foi isso que eu trouxe para vocês. Muito obrigado. Quem quiser conectar aí, tá lá no LinkedIn, fique à vontade, tá bom? E aí, de novo, agradecer ao professor Marcos pela oportunidade. Espero que tenha sido útil. Estou aberto aí a perguntas, curiosidades, desde que eu possa responder, né? Nem tudo. A gente trabalha num ambiente altamente regulado,
Então, efetivamente, nem tudo eu posso responder. Mas o que eu puder, eu estou aqui para ajudar você. Muito obrigado, professor. E, assim, eu não sei vocês, né? Eu não sei vocês. O Cássio falando, a minha alma foi tomada de uma extrema angústia, né? Cada um que veio, o professor Daniel veio, falou sobre manufatura aditiva. Aí eu vi que eu não sabia nada de manufatura aditiva. E aí eu fui tomado por uma angústia, né? Agora vem o Cássio e fala também, a minha angústia só aumenta. Eu não tenho vida para estudar tanto assunto, né? Tanto assunto interessante e bacana, né? Mas essa é a angústia do pesquisador, né? Correr atrás do conhecimento sem nunca alcançá-lo. Essa é a nossa vida, né? Então, eu não sei os demais participantes, mas 70%, eu entendi o que ele explicou, porque a explicação foi sensacional, mas 70% do que ele falou eu não conhecia. Eu sou honesto. Isso, professor? Isso? Não, sério. Então, não fico constrangido em falar, é verdade, pô. Né? Exatamente. Isso é importante, né? É verdade, eu não conhecia esses modelos, né? Não é o que eu trabalho, não é... Né? Enfim, não é minha área de pesquisa, então é o que você falou, somos todos alunos, né? E eu adoro justamente chamar gente de linhas diferentes para que eu possa aprender também, né? Junto com vocês. A ideia é essa. Mas no final... Assim, uma coisa que é importante é a questão da multidisciplinaridade, entendeu? Como usamos soluções de outras áreas. Sim. Eu lembro que lá no essa ideia do modelo do negócio de ranquear usando perda financeira, né, como fator de ranking, eu vi de uma apresentação do professor Rademacher lá num dos simpósios lá do SPOM, entendeu? Aí, falei, caramba, essa é a forma que eu vou usar para tentar abordar de ranqueamento. Eu não estava conseguindo. Então, é isso. Ranquear, aí você já começa a se aproximar de mim. Então, é justamente, né? É justamente aí, o que você falou, dessa multidisciplinaridade é que saem coisas sensacionais. Porque não adianta você ficar escovando bit, né? Ah, não, meu algoritmo levou 10 microsegundos, o meu levou 8. O meu algoritmo tem 10 mil linhas, não, o meu tem 9.700, é melhor. Sabe, aí fica uma discussão assim, fica um papo de maluco, né? Então... Não, e essa cabeça, eu acho, de realmente de ciência, muito nas paradas, né? Tipo, eu tive um problema parecido com o Cássio, com esse negócio de você usar essa parte de perda operacional, identificar a perda operacional utilizando o NLP, né? Eu trabalho no Eleva, tem um diretor e tal. Ah, legal. E a gente queria ver, tipo assim, quando que um determinado pai vai, sei lá, largar o colégio. E aí, tipo, eu sabia que os diretores, eles tinham essas reuniões com os pais e, tipo, eles escreviam um testamento sobre como é que foi esse negócio e a gente tinha que analisar com o NLP. Aí, tipo, alguém teve a ideia genial e falou, cara, isso é um problema de UX, tem que ter, tipo, uma telinha para o professor marcar, tipo... Qual foi a reação do pai? Isso aqui, sei lá, as 6 opções. Cara, isso colocado no modelo é ouro. Aí, tipo, realmente tu tem um cara que é a visão de UX, que é outra área completamente diferente e é complementar, né? E só para complementar até a tua ideia, a gente hoje usa esses dashboards, essa informação, justamente para alimentar o time de tecnologia que faz a ferramenta como um dos inputs do tipo de tecnologia que faz a ferramenta que os analistas usam para entrar as análises. Nós estamos chegando a esse nível aí também, já identificamos, né? Precisamos disso mais compartimentalizado, mais caixinhas, árvores, né? De decisão ali, para que fique mais fácil fazer o cruzamento da informação depois. Excelente. Pois é. Então, quer dizer... Uma pergunta... Eu acho isso sensacional, né? E no final, o Cássio falou, vê que, assim, é o que eu sempre falo, é uma questão de afinidade, né? Os afins acabam se atraindo, né? Assim, as pessoas que pensam parecido, né? Nem que os opostos se atraem, mas é o contrário, são os afins que se atraem, né? Vê que no final ele falou o que eu falo toda vez para vocês, né? Primeiro,
é que o menos é mais. Se você tem um problema, que uma média aritmética resolve o seu problema, é ela que a gente tem que usar. Né? E acabou. Né? Não precisa usar um modelo, né, galáctico, nada disso. Né? Então, tem aquela... da parcimônia, né? a navalha de Ockham, né? Um monge lá. Navalha de Ockham. Se você tem duas soluções que resolvem o mesmo problema, a mais simples é a melhor. Né? Então, isso é uma coisa que eu sempre falo com eles. É porque o cara de PO é uma raça, rapaz. O cara de PO gosta de somatório, integral, planeta, rodovia, papapá, né? Eu sei que eu tenho que me policiar também de vez em quando. Então, a primeira coisa é isso. Né? Às vezes, um modelo simples resolve razoavelmente bem o problema. Né? E exige menos esforço, né, cognitivo, não só da gente, como do decisor. Porque se você leva um modelo super complexo que o decisor não consegue entender, provavelmente ele não vai aplicar, ele não vai usar, porque ele não se sente seguro, ele não entendeu. Né? Você entendeu, está na sua cabeça, lindo, fez uma caixa preta, um software que roda, mas o cara não entendeu. E no final das contas, é o dele que está na reta. Então ele não vai usar. Ele vai continuar fazendo como ele tem feito todos os dias. Né? Então essa é a primeira questão que eu sempre falo com a garotada. Né? E a outra questão é o que você falou, é entender o processo, né? Entender o modelo de negócio. A realidade, ela sempre se impõe. Né? Não adianta eu falar do modelo, é o que eu sempre falo, deixa a filosofia para o filósofo. Python é melhor do que R. Meu amigo, eu não quero saber se Python é melhor, R é melhor. Eu quero resolver um problema. Eu tenho um problema e aquele que me trouxer uma solução razoavelmente boa num tempo crível é o que eu preciso. Né? Se você fez 20 mil linhas, 30 mil linhas, fez em Python, em R, seu problema é seu. Pô. Eu quero resolver o problema. Né? Então, assim, e muitas vezes problemas simples, como você falou. Né? Às vezes problemas simples e que a gente não resolve, porque fica essa discussão, né? O pessoal discutindo o sexo dos anjos. O que é melhor, o que não é. Isso, né? Isso para mim, é uma discussão que não leva a nada. Eu fico muito focado realmente na solução de problemas. TCCs, trabalhos que eu oriento, todos eu falo, se você me falar a importância do machine learning na ciência de dados, pode procurar outro orientador. Eu estou fora. A importância do machine learning, todo mundo sabe que o machine learning é importante. Não precisa ter um trabalho explicando isso. Né? Então, se tu quer falar de filosofia, vai procurar um filósofo. Né? Agora, não, eu quero a aplicação do machine learning para identificar comportamentos maliciosos em caixa eletrônica. Opa, gostei. Gostei. Tu vai aplicar uma ferramenta especificamente para resolver um problema real. Agora ele começou a falar a minha língua. Né? Então, o que eu falo muito para eles, né? Assim, eu não estou dizendo que a análise, a discussão filosófica e tal, dos métodos, dos modelos, não sejam importantes. São importantes. Né? Mas não é o meu perfil. Eu gosto de, como o Cássio falou, eu me aproximo mais do Cássio. Eu gosto mais de pegar aquele modelo, entender ali com a lógica dele e partir para a luta, partir para a briga, resolver problemas. Né? Eu não gosto muito de ficar loucubrando em cima do se a programação é inteira, se não é, se é coisa binário. Não é e muito... mais um detalhe, né, Marcos, professor? Assim, e sem medo de errar, né? Sem medo de errar, Sem medo de errar, cara. Você segue o modelo todo certinho, a metodologia toda certinha e dá errado. Eu lembro que eu via as estatísticas, né? 30% a 40% só das aplicações de machine learning resultam em sucesso, em problema de negócio. A vida é assim. Não tem muito o que fazer. Agora, se você ficar elocubrando, querendo fazer um negócio, pensando e tal, nem vai andar, nem você vai aprender. Então, não vai funcionar. Exatamente. Então, eu acho que é bem isso, embora nós tenhamos assim, linha de pesquisa, né, completamente diferentes, no final das contas a gente acabou falando a mesma coisa, a mesma linha.
né? Então, Ô, Marco, e assim, só complementando, né, aquela questão que a gente acaba toda a live a gente sempre discute. Assim, você até abordou, entender, tá? Entender o modelo que você vai aplicar, a solução é excelente, mas entender o problema e se as métricas, o professor Cássio está falando isso, entender se as métricas, os dados que eu vou utilizar, eles vão me possibilitar chegar numa solução, né? Não adianta eu estar querendo, aquela questão, tomando remédio de dor de barriga para dor de cabeça. Entender se o dado, se aquele conjunto de informações ali aplicado no modelo vão ser favoráveis, né, para a solução do problema. Sim, claro. É isso mesmo. Essa história da métrica achei bem interessante também, que o professor Cássio mencionou, né? Porque se eu tenho uma base de dados mega desbalanceada, né? Se eu tenho um modelo que classifica todo mundo como não fraude, ele tem 99% de acurácia, né? Então, escolher quais métricas você vai avaliar, que é o grande, né? Pois é, e é impressionante como a gente vê esse erro recorrentemente na prática. É impressionante. Sim. Por mais, eu não sei se é pressa, se é a necessidade de entregar uma coisa, é a falta de pensar, de parar um pouco, respirar e pensar, né? Outro problema, né? Tem o problema, até consegue definir o problema, mas nem pensa. Já sai botando a mão na massa e gerando código. Não, gente, olha só. A gente tem um método, né? Lá particularmente, eu sou muito fã do CRISP, né? Do Cross Industry Standard lá, né? For Data Mining. Eu gosto, porque eu acho que é uma forma de pensar interessante. Definir o problema de negócio, partir para a avaliação das variáveis. Então, a gente tenta trabalhar, eu tento trazer para os meninos, né, já que é todo mundo muito mais novo que eu, né, essa calma, né? Pessoal, vamos pensar, tá? Vamos fazer o nosso planejamento de forma que a gente tenha entregas recorrentes, boas, mas gradativamente aumentando na sua complexidade, para que dê tempo da gente pensar, né? Isso é muito importante, né? Para você não sair atropelando as coisas. O jovem é mais afoito, né? O jovem faz tudo mais rápido. Muito, né? Muito. Nossa! Tem que ter muito papo, muita conversa, né? E aí as coisas acontecem, a gente entende o problema, né? Mas depois muito papo, né? O jovem não, o jovem é tudo mais rápido, tudo mais... são coisas da idade, né? Coisas da... Acontece, exatamente. Mas, eu tenho uma pergunta. Professor Cássio, primeiramente agradecer aí pela sua aula, porque é um assunto que, na verdade, eu estou começando a bater agora para começar a resolver um problema, que é o seguinte. Eu estou tocando, pouco a pouco, uma startup que se chama River Data, e eu faço soluções de internet das coisas, inteligência artificial, usando visão computacional. Então, o que acontece? Eu estou usando uma empresa de laboratório, né, vamos dizer assim, que eles abriram as portas para mim e tal. Até porque vai ser um trabalho meu também. Eu já fiz artigo aí com o professor Marcos também. Saiu patente. E eu estou tentando entender, porque no fim das contas não adianta você também fazer uma solução toda, não sei o que, e no final não resolver. Então, eu estou focando muito agora na parte da finança. Tipo assim, se você usar isso aqui, quanto de dinheiro você vai estar ganhando a mais, sabe? E eu quero mostrar isso assim, numa dashboard mesmo. Mostrar, sem um óculos, isso aqui, com o óculos, isso aqui, que eu desenvolvi um Smart Glass, que ele tira foto dos pallets do estoque, porque o problema é que eles não têm muita centralização, né? Às vezes uma foto vai para o e-mail, outra pelo WhatsApp, de grupo, aí se perde tudo, a gente sabe como funciona. Então eu quero saber se o senhor tem alguma dica, alguma coisa sobre o Deep Learning mesmo, que eu estou começando a caminhar agora para isso, usando a visão computacional. Como eu posso fazer uma relação com ganhos financeiros? A gente tem usado muita relação com o seguinte, assim, nós estamos em áreas diferentes, né? Então, o que nós temos? Nós temos, por exemplo, histórico dos clientes, tá? Vou tentar te dar o nosso exemplo lá, o meu exemplo, para ver se te ajuda a direcionar aí o teu raciocínio, tá? E nesse histórico, nós temos informações como o ticket médio do cliente, né? Qual foi a entrada, o que a gente chama de TPV, né? Quanto ele passou nas maquininhas de volume financeiro, tá certo? Uhum. E são esses dados que nós usamos para, vamos assim, fazer não vou chamar previsão, mas uma estimativa de uma potencial perda, tá?
Então, se ele passa R$1.000 na maquininha por dia, né, e eu tenho um modelo que o classifica uma vez por semana, considerando uma semana de 7 dias, já que passam transações todos os dias, então ele tem ali um potencial máximo de perda de 7 mil. R$1.000 por dia, 7 dias, 7 mil. E aí nós trabalhamos normalmente via as probabilidades que saem dos modelos. Eu uso muito isso como peso, né? As probabilidades que saem dos modelos, né? Tá? Como fator de peso em cima de volume financeiro histórico. Tá? Então, se ele foi classificado como um 1, com 70%, né? Imagina, numa regressão logística, tá? Que é um modelo de regressão que nós usamos para classificação, né? Tá? Então, eu pego esse 70% e aplico em cima de uma estimativa de fluxo financeiro dele, tá? Para gerar um score, alguma coisa que me ajude a ranquear, tá, Cláudio? Assim fundamentalmente. Então, eu acho que o primeiro passo é conseguir uma referência financeira. E aí dá para usar probabilidades, dá para trabalhar com scores vindo dos modelos para que você consiga transformar isso numa estimativa eventual de perda ou ganho, o que você quiser. Show de bola. Obrigado, viu? Eu também, no início da live, já mandei uma solicitação de conexão no LinkedIn. Ótimo. Também. Legal. Foi. Beleza, mas obrigado, viu? Bem, eu tenho uma pergunta. Bem, antes de mais nada, eu queria agradecer, professor, sobre a apresentação. Eu me senti até mais feliz quando o senhor falou assim, vamos fazer o simples, porque eu já estava meio assustado. Quando ele falou assim, não, vamos fazer o simples, vamos partir ali do básico. Eu falei, pô, me senti abraçado, né? Mas, agora falando sério, bem, a gente sabe que a tecnologia evolui tanto para o lado do bem quanto evolui para o lado do mal também, né? A gente fala, né, de golpes e tudo mais. Eu tenho, não é nem exatamente uma dúvida, mas uma curiosidade. Como é que é feito para lidar com golpes onde você não possui um padrão anterior, né? Você não possui um histórico? Porque assim, você não tem como prever uma coisa que é meio bizarro, né? Vamos dar um exemplo. O ser humano é complicado. O cara desenvolve aí uma tecnologia toda pro mal. Talvez se ele desenvolvesse pro bem, ele tava rico, né? Mas aí ele vai lá e dá um golpe de R$2.000 e, não sei, causa uma dor de cabeça enorme, um estrondo. Existe remédio para isso? Ou é um bicho de 7 cabeças? Pablo, essa é a pergunta de $1 milhão, né? Essa bizarro, né? A máxima que eu uso lá na nossa área, né, é que, cara, eu considero o fraudador sempre muito mais inteligente do que eu. Tá? Enquanto eu mantiver a cabeça assim, eu acho que eu tenho humildade suficiente para saber das minhas limitações e aprender. Tá? Para um dia chegar minimamente ao conhecimento igual dele. Porque passar, eu acho que eu nunca vou passar. Porque ele tem o fator ele tem o fator da surpresa. Tá? O professor Marcos certamente sabe bem, quem gosta aqui um pouquinho, né, de filmes de guerra, já viu isso também. Ele está em cima do morro, eu estou embaixo. Ele tem a linha de tiro, entendeu? Livre. Eu estou tentando subir o morro com o pessoal bombardeando lá de cima, entendeu? Então, o que a gente tenta é justamente minimizar as nossas perdas que são previsíveis, entendeu, Pablo? Essa é a abordagem. O que eu falei aqui são perdas minimamente previsíveis, baseado em fatos históricos. A forma de nós trabalharmos perdas não previsíveis é uma situação que a gente vem pensado. Eu sempre tive na minha cabeça que talvez uma técnica, assim, chute inicial, aquela visão assim, inicial para começar a pensar de algum lugar, né? Que talvez reinforcement learning, aprendizagem por reforço, seja algo que me ajude nesse sentido, já que é uma família, né, das famílias envolvidas em machine learning, né, de algoritmos ou abordagens, que efetivamente não depende de dado histórico, depende de você mapear estados, né, de forma coerente. Então, talvez seja por aí, mas tudo no âmbito da especulação, Pablo. Não sei. Eu prefiro me considerar, aliás, como me considero em qualquer situação, entendeu? De forma humilde, tentando aprender e correr atrás. E aí, correndo atrás, nós minimizamos, nós capinamos o capim alto, né?
para minimizar a perda financeira, que é a abordagem de negócio, minimizar a perda financeira. Né? Se um ou outro vai passar ali, eu sei que vai passar, e vai passar a vida toda. Eu não tenho solução mágica para isso. Se eu tivesse, eu estava multimilionário. Você percebe? Sem dúvida nenhuma. Mas não existe essa solução. Então, vamos trabalhando assim, capinando o mato alto, né, para que a gente consiga estancar perdas que são evitáveis, isso é que é importante, né, e ir pensando em como a gente agrega esse conhecimento para tentar, quem sabe, responder a pergunta de $1 milhão. Entendi. Beleza, professor. Obrigado. Nada. Eu também tenho uma pergunta e é assim, é mais no contexto desse ano, porque esse ano é um ano muito atípico, né? Então, se você está fazendo uma modelagem histórica, eu queria entender, tipo, como você modela 2020, assim. A gente tem usado alguns fatores de correção, tá? Então, por exemplo, pandemia, quando começou, nós tivemos aquele fechamento inicial de 2, 3 semanas, né? Que foi, assim, para dado foi uma coisa absurda. Né? Para dado histórico, então, um negócio do outro mundo, né? Porque mudou o padrão da água para o vinho. Então, o que a gente está tentando é aplicar alguns fatores de correção. Então, por exemplo, usar muito tecnologia de séries temporais, para que você perceba, né, certos movimentos, certas tendências, e usar essas tendências como correção para certos períodos. Tá? Então, é uma das formas que nós temos feito. Tá certo, Lohan? Tem funcionado, mas não é uma situação fácil. Muito provavelmente, o que eu tenho discutido é o seguinte: o que vai acontecer, vamos imaginar daqui a 1 ano, 2 anos, considerando que a situação se normalize, daqui a 1 ano. Né? Muito provavelmente, o que nós vamos fazer, e talvez seja a minha linha de raciocínio, né, se eu ainda estiver lá nessa época, é simplesmente esquecer esse período. Né? Guardar para uma situação futura similar, claro, mas para efeito de histórico geral, ele é tão discrepante em alguns momentos que não faz sentido manter isso numa série histórica. Suja tudo, né, professor? Ele vai bagunçar tudo. E qualquer correção que eu faça é tão artificial que eu estou derivando o resultado, eu estou viesando o resultado. Sim. Posso estar viesando o resultado. Então, talvez seja mais inteligente. Nesse momento, nós temos que lidar com isso. Não tem solução. Né? E lidamos dessa forma que eu comentei. Muita base de tendências de série temporal, coisa desse tipo. Com estudos de apoio. Né? No futuro, talvez se elimine isso e se guarde essa basezinha para uma outra situação similar ou situações parecidas. Tá? Maneiro, maneiro. Professor, boa noite. Boa noite. Assim, primeiro eu queria agradecer pelo conteúdo, né? Foi excelente. Assim, eu estou entrando agora na área de programação, estou engatinhando ainda, e é tudo muito dinâmico, né? A tecnologia ela é muito dinâmica. E, assim, o senhor trabalha com uma parte que é muito dinâmica, pelo fato de ser uma parte tecnológica, e também por envolver dinheiro, né? Fraude e tudo mais. Né? Envolver o dinheiro é o que... É a razão de ser de todo mundo, né? Todo mundo fica tudo mais dinâmico. Exatamente. Fica tudo muito mais dinâmico. Então, assim, como é que no dia a dia, né, juntando essa parte dinâmica do dinheiro, onde o senhor não consegue um ano de 2020 extremamente bagunçado e que a gente não tem como prever o perfil do cara que vai fraudar. Como é que é isso no dia a dia, tá lidando com essa dinâmica de fraude, dinâmica de tecnologia e não conseguir prever da forma que deveria ser, assim, acho que deveria ser de uma maneira de tentar facilitar o trabalho de vocês. Assim, como é que é essa dinâmica do dia a dia do senhor, da sua equipe? Porque para mim, isso de fora é tudo muito novo. Tá. Lucas, a dinâmica é primeiro pensar. Eu já falei antes. Isso é fundamental. Né? Os problemas existem, ninguém está minimizando, alguns são ultra urgentes, mas ele ser urgente ou ele ser um pouco mais duradouro não invalida o fato de você sentar e pensar nele. Né? Isso, para mim, é inegociável. Tá? E aí o que nós tentamos é fazer um uso bastante profundo de gestão ágil. Tá certo? Com modelos ágeis, metodologias ágeis para estar entregando valor com frequência,
pensar nas nossas soluções como um conjunto de soluções que vai sendo desenvolvido com o tempo e colocar isso num planejamento. Ou seja, daqui a 2 semanas vamos ter uma entrega que vai entregar um estudo básico, sem geração de nada, de código de nada, só estudo, entendimento do problema. Passa mais uma semana, vamos fazer um estudo, por exemplo, em Excel, uma base reduzida, uma amostra do resultado para validar aquele estudo direitinho. Aí a gente, em paralelo, já começa alguma implementação. O próprio que eu falei aqui sobre a abordagem da modelagem, entendeu, Lucas? Usar modelos conhecidos, reconhecidamente de referência, classificação, vai para a regressão logística. Ela é ótima, funciona bem, na maioria dos casos. Ela permite ajustes finos quanto a desbalanceamento. Então, assim, é um modelo ultra fácil de trabalhar, que é simples de interpretar. Então, começa com esse. O resultado deu 55%. Mas calma, a gente vai melhorar. Entendeu? Pelo menos a gente quer um norte. Já sabe que a ideia é ali. Vai para um outro que entrega um resultado um pouquinho melhor. Tá? Às vezes dá um passo errado e volta atrás. Por exemplo, nessa modelagem do último do risco de fraude, a gente tentou o XGBoost, com a maior esperança que ele ia melhorar o Random Forest. Isso é bem intuitivo, né? Assim, normalmente melhora. Ele é um modelo mais robusto para isso. Ele é melhor, via de regra. Só que no nosso caso deu um resultado igual. Então, para que eu vou ficar com um modelo mais complexo se eu tenho um mais simples que está dando o mesmo resultado? Então, demos um passo atrás. Então, a gente vai evoluindo. Né? Existiam algumas pressões mínimas, mas existiam. Não dá para a gente usar tecnologia tipo Deep Learning desde o início? Não, eu fui muito resistente. Não vou fazer isso. Entendeu? Porque aí eu vou estar juntando o inexplicável em cima do desconhecido. Cara, não dá. Eu não vou chegar em lugar nenhum. Percebe? Então, não. Vamos devagar. É muito difícil num ambiente como o ambiente que eu trabalho, por ser uma empresa, nós dizemos que a Stone é uma empresa de 5.600 funcionários, uma startup de 5.600 funcionários, tá? Que está sempre se movimentando, sempre mudando, a concorrência é muito grande. Tá certo? Tudo muito dinâmico. Muito dinâmico, mas tentando manter a cabeça no lugar, sabe? Um passo de cada vez com planejamento. É isso que eu falo sempre. Um passo de cada vez não é relaxar. Da computação que trabalhava lá. Você não deve conhecer, que lá é muito grande. Né? Muita gente. Bruna, né? Qual é o nome? Bruna. Não conheço. Era estagiária. Trabalhava não conheço. Fazia... tá. Né? Mas ela queria entrar nessa área também de machine learning. Tá. Conheço não. Muito obrigado. É muito disso, sabe? De você ter o planejamento, entender e ir gradativamente agregando conhecimento. Acho que isso é que é importante. Não, você Professor, o que eu sempre falo para eles, né? Que às vezes falam, o método HP é ruim. O método HP é o primeiro que a gente aprende. Eu falo, não, ele resolve. Né? Mas por que eu vou... Eu te fiz um problema com o Thor, né? Porque o Thor é um método super sofisticado, é uma bazuca para matar uma formiga. A gente usou os métodos ordinais lá de Borda, Condorcet e Copeland, deu o mesmo resultado do Thor. Então eu falei, tá vendo, né? Se tivesse usado o Borda, é muito mais simples, não precisa usar Python, não precisa usar nada. Antes, trazendo um exemplo recente de aula, assim, eu estou dando um dos cursos que eu dou lá, é o curso de Analytics com R, né? Para a graduação de banco de dados. E aí, uma das etapas que nós temos, né, é de planilhas. E a pessoa fica surpresa. A pessoa vai falar de planilha? Isso aqui é um curso de analítica. Eu falei, peraí. Olha só. Você tem um problema com 50 mil, 100 mil registros, 10 variáveis. Por que você vai programar sem ao menos tentar entender a dinâmica do seu dado numa planilha, onde você seleciona a coluna, pivota informação, seleciona a coluna, faz gráfico de forma ultra ágil? Não, mas eu achava que eu não devia nem te falar que eu sei usar planilha. Não, gente, que besteira. Ferramenta boa é ferramenta que funciona, né, professor? Cara, não tem essa que atende, cara. Não tem essa. Isso é um preciosismo bobo, entendeu? Bobo.
E a gente vê muito por aí esse preciosinho. Nossa, Cláudio, demais. Mas eu luto contra isso diariamente. Você tá entendendo? A ferramenta que funciona, você vai entregar a resposta no prazo. Claro. Isso. Também Isso que importa. E você ficar pronto só daqui a 2 anos. Isso aí. Vai entregar no prazo? Tá certa a resposta? Então tá bom, é boa. É simples. Exatamente. Né? Alguém quer falar mais alguma coisa? Não? Professor, uma curiosidade. Esses modelos de detecção, aí, de classificação de fraude, eles usam assim, aproximadamente quantas variáveis preditoras, assim, um modelo desse? Entre 20 e 30. Mas são variáveis que já consolidam outras variáveis. Entendi. Tá? Então, existe um trabalho grande, por isso que eu falei, a gente faz um trabalho de estudo do comportamento das variáveis e normalmente faz algum tipo de transformação na variável, transformação logarítmica, faz junção de variáveis e ajusta esse resultado para que a gente consiga ter um comportamento previsível da variável, né, que a gente sabe explicar o comportamento dela e, obviamente, ela entra melhor no modelo quando ela é um pouco mais bem comportada, né? Facilita. Perfeito. Mas normalmente entre 20 e 30 variáveis, mas isso pode englobar quase 100 variáveis no total de forma indireta. Sim, mas chega a usar, então, você falou de agrupar, de englobar várias em uma só. Vocês chegam a utilizar também análise fatorial, componentes principais? Nunca usamos. Então, são todas análises básicas das variáveis e de comportamento. Perfeito. Muito obrigado, professor. Nada. O pessoal também tá violento, né? Não acaba, né? O pessoal tá bacana, pô. Isso aí. E pessoal, olha só. Acabando aqui, quem quiser me acionar lá pelo LinkedIn, o pessoal pode perguntar de novo. Já até fui, né? Respeitem só o fato que eu não posso responder tudo. Entendeu? Por uma questão, obviamente, de negócio, tá? Mas o que eu puder responder, obviamente, eu tento, sem problema nenhum. O que eu souber também, né? Nem tudo eu sei também, obviamente. Muito bom. Então, professor, mais uma vez eu gostaria de agradecer pela sua disponibilidade, né, de estar aqui nos brindando, né, com essa aula maravilhosa, né? Onde quem já sabe, como o Antônio, que já é mais escolado no assunto, o Lohan também já é mais escolado, quem já sabe, talvez tenha visto uma abordagem nova, né? Com certeza aprendeu alguma coisa nova, né? Quem ainda não sabe, eu acho que a maioria viu que não sabe, precisa correr atrás, e eu acho que a ideia é essa, né? A gente poder construir esse conhecimento de maneira participativa, colaborativa, né? Mais do que nunca, nós estamos caminhando para uma sociedade colaborativa, né? Então, muito obrigado, tá, pela sua disponibilidade, sinta-se à vontade para, sempre que quiser, participar do nosso grupo. Eu sou meio maluco, eu mando o pessoal vir, o pessoal vem, não sei porquê. Então, toda semana a gente se reúne pelo menos uma vez. Tem semana que 2. Então, eu pego assim uma noite mais ou menos livre, e aí a gente, ou eu chamo um cara de fora, ou eu mando alguém estudar algum assunto. Fulano, estuda tal assunto para apresentar semana que vem. Legal. Muito bom. E a gente discutir e aprender juntos, né? E esses doidos ficam me seguindo, cara. Eu estou igual o Beato do deserto, né? Eu vou falando, fica meia dúzia de maluco me seguindo, né? Enfim, não sei porquê, mas... É o carinha da flauta. É o flautista. Não, assim, eu queria agradecer muito a oportunidade, acho que foi bem legal, assim, as perguntas foram ótimas, espero que tenha agregado conhecimento para vocês. O objetivo era esse mesmo, né? Eu conversei com o professor Marcos, era um objetivo ser um pouco mais generalista, para que vocês vissem aplicações, eu acho que isso é sempre bem importante. Quem sabe a gente não faz uma parceria aí, a gente começa a falar dessas coisas com mais detalhes. Eu estou vendo que vocês têm gente aí lá na página de Python, então eu posso colaborar um pouco nesse assunto também.
quem sabe a gente não começa ali falando de redes neurais, vai avançando e vai desenvolvendo um pouco mais esse conhecimento. O Cláudio também já está absorvendo aí esse tipo de conhecimento. Acho que é bem legal. Na verdade, é uma das grandes áreas do futuro. Eu considero que Deep Learning e Reinforcement Learning são o futuro de Machine Learning. Tá? Na minha cabeça, isso não vai ser muito diferente. Eles têm entradas hoje em várias áreas, né? Mix de Deep Learning com Reinforcement Learning, por exemplo, que joga Go e ganha de um humano o que nunca foi feito antes, né? E por aí vai. Então, acho que são as áreas, é o futuro, é por aí, e a gente, quem sabe, conseguir trocar mais a experiência e aprender juntos, né? Tá, obrigado. Muito obrigado aí por esse tempo aí de vocês. Então, pessoal, peraí, deixa eu